E novamente, Juiz de Fora é castigado nesta madrugada, na noite de ontem, de quarta-feira, dia 25, com uma chuva volumosa que alagou várias regiões e causando novos transtornos e risco de deslizamentos. Acompanhando aqui as estações meteorológicas atuais, pessoal, somente desde a meia-noite a gente vê aqui índices acima de 100 milímetros. Então, despejou água, colocando a chuva aí também da quarta-feira, índices acima de 160 milímetros. Nos últimos 7 dias já choveu 500 milímetros, 590, 560, 550. Então, segue aí novamente a observação e alerta para toda a região aí da Zona da Mata em Minas Gerais, devido aos volumes expressivos, porque ainda temos chuva nesta quinta-feira. Lá no site da Prefeitura de Juiz de Fora tem todas as informações dos boletins atualizados diariamente. Então, quem precisar de informações oficiais, acompanhe aí as atualizações no site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora. Os modelos colocam aí, pessoal, cerca aí a média de 50 milímetros de chuva em todas as regiões aqui da Zona da Mata. A gente ainda tem possibilidade de formações convectivas que podem trazer muito mais chuva, como aconteceu ontem. A gente está com centro de baixa pressão, que deixa a situação muito instável, projetando até para a sexta-feira. A gente ainda tem aí volumes que podem passar dos 80 milímetros. Aí esse centro de baixa pressão aqui, ele causa uma instabilidade muito grande, podendo trazer chuvas volumosas e temporais ainda em toda a região aí de Minas, entre Belo Horizonte, Juiz de Fora. Ubá também foi castigada. Agora a gente tem um volume aí expressivo da chuva para a região leste, atingindo também o Espírito Santo até amanhã. Então fica o meu ponto de alerta também aqui para a região do litoral sul de São Paulo, indicações para Itanhaém, Peruíbe, Santos, até São Sebastião, também Ubatuba, chuvas que devem superar os 50 milímetros ao longo desta quinta-feira. Capital São Paulo também tem instabilidade aí final da manhã e tarde. Ponto de maior atenção de chuva mais volumosa por enquanto na região do litoral é entre tarde e noite. Também chove lá no Rio de Janeiro, pode chegar aí perto de 30 milímetros, na Serra também. Praticamente todo o estado, na região sul lá em Angra, deve ter instabilidade nesta quinta-feira. E avançando aqui para o Espírito Santo, então chove aí em Cachoeiro de Itapemirim até início da tarde, também lá em Vitória, Colatina, indicações que podem passar aí de 30 até 50 milímetros. Governador Valadares também deve receber aí bastante chuva, na casa aí de 50 milímetros, e Ipatinga, então a região mais em direção ao norte, divisa aí com a Bahia, segue com índices de instabilidade significativos, também Montes Claros, depois segue chovendo aí em boa parte do território baiano, oscilando entre 5 e 15 milímetros. Chove lá em Juazeiro do Norte, Petrolina, Maceió tem instabilidade e a instabilidade avança um pouco aí para a região leste do Nordeste, chegando um pouquinho em Recife, mas ainda em pouca quantidade e é no final da tarde. Demais regiões aqui do Nordeste, praticamente pouca condição de instabilidade. Lá em Bragança, Belém do Pará também tem instabilidade aí ao longo do dia. Santarém chove e Manaus também aí mostra que tem um volume bastante expressivo hoje. Ponto de atenção também para o Manaus, que pode passar aí dos 50 milímetros. A chuva se estende aí ao longo do dia. Neste momento tem chuva forte aí em várias regiões e deve seguir assim durante toda esta quinta-feira. Nas demais regiões do Brasil, a gente observa, por exemplo, a região oeste de São Paulo, praticamente sem chuva. Diminui a condição aqui na metade oeste, também em direção ao Triângulo Mineiro. Mato Grosso do Sul, praticamente sem chuva. A metade oeste do Paraná, sem chuva. Tem um pouquinho de instabilidade aí em Curitiba e no litoral, final do dia e tarde. Também na região de Santa Catarina, lá em Joinville, pode ter um pouco de instabilidade aí ao longo do meio-dia à tarde. Florianópolis, a princípio, não tem chuva, tem bastante nebulosidade, vento sul que pode superar 60 quilômetros por hora. Nas demais regiões aí, Planalto, Serra, tem um pouquinho de instabilidade, mas é muito fraco. Caçador, só uma pequena condição ali de garoa, também Lages praticamente nada. Chapecó, São Miguel do Oeste, praticamente nada de chuva, bem como no Rio Grande do Sul. Aqui neste momento temos um pouco de sol, céu entre nuvens, temperatura de 19 graus e o vento calmo aí na casa de entre 10 e 15 quilômetros por hora. E pela modelagem aí praticamente não tem chuva lá na grande
Porto Alegre, permanece aí sol entre nuvens, Santa Maria também não, Passo Fundo, todas as regiões do Rio Grande do Sul praticamente sem chuva. Inclusive aí no litoral gaúcho, que havia aí uma projeção de ter um pouquinho de instabilidade, a gente pode ter algumas pancadas isoladas aí final do dia, mas o restante aí demais regiões praticamente nada de chuva e a temperatura aí permanece agradável na casa dos 25 graus. Certo, pessoal? Essas foram as rápidas atualizações de hoje. O maior ponto de atenção segue lá em Minas. O centro de baixa pressão segue atuando aqui, dando origem a essa formação ciclônica, que obviamente acaba bagunçando mais a instabilidade aqui das regiões onde já estão sendo afetadas. Temos também aqui a atuação aqui de jatos de baixos níveis, que continuam trazendo aí muita umidade aí na formação Zacas, trazendo aí, alimentando a movimento ciclônico e provocando muita chuva e temporais aí na região da mata. Então segue esta condição bastante severa. Ao longo da quinta-feira o vento aumenta também em função desse movimento ciclônico aqui em São Paulo. Então, além da chuva no litoral, tem o vento aí inclusive na capital e pode passar aí dos 60 quilômetros por hora em função do sistema aí de baixa pressão. O vento aqui no Rio Grande do Sul já diminuiu, mas Santa Catarina ali ainda pode ter aí influência desse movimento aí ciclônico que está aí posicionado aí na costa do Sudeste. Certo, pessoal? Atualizações rápidas, muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito importante, pessoal aí de Minas, sigam as orientações da Defesa Civil, sempre buscando preservar a vida. Muito obrigado pela presença, eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.